Aí deu match, né? A gente começou a se beijar, meu filho. E adeus. Então, assim, detalhe, foi na segunda vez. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou aqui com o meu convidado de honra, meu esposo, Ronald Romário. E decidimos contar para vocês a nossa história. Como nos conhecemos, como que foi esse processo aí de antes do namoro, antes de a gente começar a namorar. E a gente vai dividir em alguns blocos, não sei exatamente quantos, mas fica ligadinho aí na nossa história, tá bom? Então, vamos começar com o como nos conhecemos. E aí, amor? Um certo dia. Calma, que eu tenho que contar aqui. Isso aqui é o meu diário, tá? Vocês não vão entender porque está escrito em aramaico. Tá em línguas, ela tava em espírito e em verdade. Para vocês que não sabem, eu escrevo no diário desde os meus 14 anos, desde 2011. E vamos lá, né? O que foi que eu escrevi um dia antes de conhecer este belo homem? O amor da vida dela. Escrevi assim, ó. Estou me sentindo tão bem. É tão bom estar aqui, sem gostar de alguém, livre, sabe? Com os meus avós que amo. E é isso. O que eu estava fazendo lá em Itamaracá? Vocês conhecem a praia de Itamaracá? Não. Não conhecem? Conhece sim, papai. Fica Bom. no litoral. De Pernambuco. E o que acontece, né? Esse foi o período de dezembro, aproximadamente no Natal. Nesse mesmo período que estamos agora fazendo o vídeo. Hoje é dia 25 de dezembro de 2023. E nos conhecemos no exato momento 27 de dezembro de 2020. No período da pandemia. Bom, no Natal eu fiz uma ação social. Minha família toda foi para Itamaracá e eu fiquei para fazer a ação. No dia 26 eu fui para Itamaracá. Daí quando eu chego lá, o meu tio tá lá com um amigo dele. E algumas meninas. E eu falei assim, tu tá aonde, menino? Aí ele falou, tô na casa de praia e tal. Eu falei, tem piscina? Aí ele falou, tem. Eu falei, uau, amanhã eu vou pra lá. Aí ele, tá certo. No dia 27, aí no dia 26, né, nesse dia que eu cheguei em Itamaracá, aí eu fui escrevendo meu diário e tal, tava lendo um livro de PNL, Programação Neurolinguística, que eu amo entender sobre a mente, sobre o comportamento humano. E eu tava lendo o livro, tava com a minha família, curtindo e tal, de boa. Aí quando foi dia 27, aí eu fui à praia e tal, curti, que eu amo praia. E aí eu conheci o menino lá e a gente ficou conversando bastante. E a gente conversou. E aí ele me levou pra casa, inclusive eu falo aqui no meu diário, né, que ele me levou pra casa. E aí meu avô perguntou, quem é esse menino? Falei, vovô, é um amigo da praia e tal. Enfim, meu tio chegou. Quando meu tio chegou, aí eu falei, e aí, bora embora e tal. Ele falou, peraí que eu vou descansar um pouquinho, tá bom. Enfim, de tardezinha, acho que era, sei lá, umas 3 horas da tarde. Acho que eram umas 3 no máximo. 3 horas, a gente foi. Aí eu desci do carro. Quando eu desci do carro, eu vi ele. Calma, antes disso, aí eu vi um menino. Aí eu falei, poxa, que menino bonito, né? Aí quando eu vi Romário, o meu marido, aí eu falei, esse menino é do morro. O que ele tá fazendo aqui? Detalhe, nós sempre moramos na mesma comunidade e não tínhamos contato. Eu já tinha visto ele uma vez na padaria, que eu lembro, assim, que ele trabalhava lá. E aí eu tinha visto ele na padaria e tinha visto ele na igreja. E eu falei, poxa, que massa, o pessoal do morro tá vindo à igreja. Okay. Enfim, eu só lembro dele desses últimos lugares. Aí eu fui pra piscina. Agora ele vai falar como foi que ele me viu. Eu vi ele e falei, eu do morro aqui e tal. Essa foi a percepção. E a tua, amor? Então, papai, veja como é corrido, né? A gente já vai aprendendo muita coisa aí. Às vezes o amor da sua vida tá no seu bairro, no seu lado, e você perde tanto tempo. Você quer ir pro outro lado, não, porque Jesus vai mandar não sei da onde. Jesus nem manda. Então,
Nessa certa casa, o tio dela era meu amigo. Foi um dos que estavam envolvidos em a gente organizar um momento lá na casa, um momento de férias lá, né? Então, quando ela chegou com ele, eu nem imaginava que ela era sobrinha dele. Então, quando ele chegou ela também, eu achei que era amizade. Só que quando eu a vi, eu me lembrei que ela era cristã. Ela é crente, vamos lá, ela é crente. E aí eu disse, oxe, eu não quero nem chegar perto dessa menina. Eu tava sentado, comendo a carne do lado da piscina, e aí eu lembro quando ela chegou assim, eu disse, poxa, essa menina, assim, lembrei dela, que era crente, eu disse, não, não quero nem chegar perto, porque aí a carne gritando, assim, dizendo, as trevas, dizendo, ó, sai dali que é luz, sai dali que é luz. E naquele momento eu fui, oxe, eu não vou nem me meter nisso aí. Então eu fiquei lá sentado. E ela veio, andou assim, aí sentou na beira da piscina, acho que foi que era pra tirar foto. Aí sentou assim, colocou só os pezinhos, foi, levantou, arrodeou e fez, tem alguma coisa pra comer aqui? Aí eu fiz, não, tem carne aqui, tem não sei o que. Ela, poxa, ninguém assa não. Ela foi logo desenrolada, né? Porque quando você fala de comida, ela já, ela pegou a comida assim, colocou colocou no fogo e começou a olhar. Isso aí a gente foi conversando. Conversando muito. É sério, a gente conversou a tarde toda, escureceu, minha gente. E a gente lá, tele. Isso com um detalhe, né? Que ela falou assim, você que entrou numa conversa lá que perguntou sobre varoa. E ela vai perguntar a mim, e tu, cadê a tua varoa? Aí eu fiz assim, ninguém me quer? Ela fez, por que será? Aí na hora eu respondi, não, porque eu quero, acho que aí foi nesse momento que a gente começou a nossa conversa. Porque eu disse, não, eu tô focando nos projetos meus, eu trabalho com isso, não sei o que e tal. Comecei a focar, se eu não quero namorar agora, isso aí pra mim é só problema. Lembre-se, problema é porque é bloqueio. A gente sempre se bloqueia com algo antes e se protege do depois. Então naquele momento eu tava bloqueado pra relacionamento, eu não queria relacionamento com ninguém. Tava com uma muralha enorme pra se proteger e Pra ultrapassar ali foi só com as 7 voltas de Jericó e o grito do Senhor. fugir de uma oração, lágrimas de choro, razão de bem. Literalmente, porque eu não queria de jeito nenhum. Então, naquele momento ali, a gente começou a se conhecer e assim, literalmente, eu só via amizade. Não tinha, não, assim, eu não conseguia enxergar 1% de questão assim, não, pra namorar, gostei dessa menina pra beijá-la, alguma coisa assim, não, era 0%. Realmente a gente só tava trocando experiência a ponto de um ponto da conversa, ela começar a conversar, eu disse, olha, não fala isso pra todo mundo, porque nem todo mundo vai apoiar esses teus sonhos, não. Ela começou a falar um pouco dos sonhos dela, do que ela queria fazer, a visão dela. Eu disse, muita gente não tem a visão que você tem, não. Então ela vai acabar colocando pedras na frente e você vai acabar tropeçando e caindo. Porque quando a gente tem uma visão, a gente não pode estar colocando exemplo. É como se a gente está voando com águia e começar a conversar que é possível voar acima das nuvens para um pombo. Veja a diferença. O pombo, ele não é capaz de voar acima das nuvens. Então, quando você fala essa conversa para lá, é mais fácil a águia virar um pombo do que um pombo virar uma águia. Então, naquele momento, eu disse para ela, não fale isso que você está falando para qualquer pessoa. Aí ele começou a contar a experiência dele do carro, né? Uhum. Sim, foi tanta coisa porque a gente entrou em empreendedorismo, a gente entrou em... Não, amor, tu começou. Aí tu falou isso, não conta tuas coisas pra todo mundo. Aí tu trouxe a questão do teu carro. Quando tu falava que queria ter um carro, né? Foi, aí eu disse assim, as pessoas diziam logo, né? Por exemplo, minha família. Ela dizia logo, não, pra que comprar carro? Isso é custo, isso é não sei o quê. Mas só que era a visão, entendeu? Minha mãe não tinha um carro, meu pai, eu não tinha pai, quer dizer, tinha pai, mas o pai não era presente, eu não falava com meu pai no momento. Então, tantas coisas aconteceram que, para minha família, para minha realidade, ter um carro era fora de realidade. Então, para eu falar sobre um carro que eu comprei e depois falei. Então, eu disse assim, olha, esse carro aqui foi o meu carro. Então, eu comprei um carro, mãe, comprei um carro. Então, por quê? Porque senão era muito mais fácil desacreditar.
Dizer, olha, vai ter que pagar isso, vai ter que pagar isso, é problema disso, é problema disso, é problema. Ninguém ia ver uma solução dizendo assim, olha, tu vai chegar mais rápido no teu trabalho, tu vai ter mais comodidade, tu vai ter mais, assim, qualquer coisa parecida com positividade. Que o nosso cérebro sempre tende para negativo. É. E aí a gente começou a conversar. A gente falou sobre empreendedorismo, sobre finanças. Eu comecei a apresentar para eles pessoas que eu tava estudando a área financeira, como Tiago Negro, enfim, outras pessoas que eu aprendi sobre finanças. Eu comecei a compartilhar com ele, a gente começou a conversar bastante e foi muito massa, porque foi uma troca, né? Quando eu tava conversando com o menino, por que eu trouxe o menino que eu conheci na praia, a gente conversou? Porque na conversa com ele, eu só falava. E ele ficava, tipo, admirado e tal. E a gente ficou amigo. Em contrapartida com o Romário foi diferente. Por quê? Porque ele não só me escutava, ele falava também. Ele trazia exemplos, ele trazia experiências dele. E aquilo me chamou a atenção. E aí a gente começou a conversar sobre as experiências dele na empresa, daí ele começou a falar sobre o que ele fazia lá, e quando ele trouxe a postura dele diante dos funcionários, ele agindo como um líder, mesmo sem ter a função, aquilo me chamou a atenção também. Ou seja, a gente começou a falar sobre recursos humanos, RH, gestão de pessoas, a minha área de formação, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, velho. Não é possível. E por último, a gente começou a falar sobre a palavra de Deus, que pra mim é inegociável, é um princípio que eu levo pra minha vida, é um manual de vida. E aí ele trouxe a parábola dos talentos, né, amor? Que não foi dos talentos, não. Foi do Senhor, né? Foi. Que o Senhor, ele pega para trabalhar, pergunta, sei lá, a pessoa assim, olha, você quer trabalhar? Não, você tá fazendo o que hoje? Ele fez, não tô fazendo nada. Ele fez, você quer R$100, quanto você acha que deve receber para ganhar, para trabalhar lá na minha fazenda? Aí um exemplo, você acertou R$100. Aí o outro, ele pega outra pessoa na rua, só que esse começou de 7 horas, o outro começou de 10, ele vai lá pra fazenda, que lá vai ter trabalho para tu. Chegou outro de 12, outro de 2 horas da tarde, e no final do expediente, às 5 horas da tarde, por exemplo, o expediente fechava às 16, às 18. E chegou às 17 horas, ele chegou lá com o último trabalhou apenas 1 hora. E nesse momento o Senhor chega para ele e começa de quem chegou por último até quem chegou primeiro. E nesse momento ele vai e fala, olha, você que chegou por último, toma R$100. O que chegou de 2 horas, toma R$100. O que chegou de meio-dia, toma R$100. O que chegou de 10 da manhã, toma R$100. E aquele primeiro que chegou às 7 horas da manhã também recebeu R$100. E aí no momento a Bíblia fala que ele se entristece e fica achando que é injusto. E o Senhor olha para ele e faz, por que tu te entristeceu? E ele fala, não é justo que eu trabalhe o dia todinho e receba R$100. Aonde o outro trabalhou somente 1 hora e também recebeu R$100. E ele traz uma mensagem muito boa que é sobre o reino. Ele fez, não, por que te importa que eu seja bom com o outro? Então, eu não te paguei o que foi justo? E assim, a reflexão que ele trouxe no dia foi o seguinte, que as outras pessoas que chegaram primeiro deveriam ter ficado felizes porque elas iriam fazer aquele trabalho sozinhas. E elas deveriam ficar felizes porque elas estavam recebendo ajuda. Então, a reflexão que ele trouxe pra mim, fiquei passada, vamos dizer assim. Eu fiquei passada porque eu escrevo comentário da palavra de Deus. Eu já tinha feito o comentário dessa passagem e eu não tinha olhado nessa perspectiva. E quando ele traz a visão dele, eu fiquei admirada, de fato, né? E assim, nesse período em que eu conheci ele, eu tava conhecendo outras pessoas como amigo. Porque eu sempre entendi que pra gente se relacionar com alguém, a gente precisa primeiro conhecer ela como amiga. Porque ela não vai colocar uma máscara pra te conquistar. Ela não vai fingir ser quem ela não é. Então eu sempre procurei fazer amizade com as pessoas, independente do interesse, sabe? Tipo, que ela tem comigo ou que eu tenho com ela.
Eu sempre coloquei a amizade acima disso. E aí eu conhecia várias pessoas. Várias pessoas. E a gente saía, conversava e tal. Eu não beijava, não dava esperança, não dava expectativa de nada. Chamava de amigos. E todas as vezes que eu saía, nesse tempo eu acho que de fixo, digamos assim, eu tinha uns 4 amigos. E claro que eles tinham interesse em mim, mas eu deixava claro que era só amizade. Enfim, eu não senti nenhum desejo de beijar eles. Nenhum. Após terminar com o Romário a conversa que a gente teve durante a tarde inteira, eu olhei pra ele. Gente, é sério. Ele arrumou a mesa. Ele foi lavar os pratos, algumas coisas que estavam sujas. E eu olhei pra ele assim, eu falei, eu quero beijar esse menino. E agora vai o detalhe, das duas, uma. A primeira, ou foi o diabo que disse, olha, beija ele, porque assim tu vai ser afastado do evangelho, né? Tipo, a expectativa dele. Ou era de fato eu que queria beijar aquela pessoa que eu tava com admiração, porque eu comecei a admirar a pessoa que ele é. Porque eu conheci o caráter dele, eu conheci o coração dele com a nossa conversa, porque a gente conhece as pessoas pelos resultados dela. E o exemplo dele, as experiências que ele estava trazendo para da vida dele, foi nítido quem ele era. Então, eu me apaixonei. Sério, minha gente, eu me apaixonei por ele, de verdade. E detalhe, né? Ele estava afastado do evangelho de Jesus. E era nítido, porque ele estava bebendo, ele estava numa casa e tal. E quando eu perguntei da varoa, por quê? Porque eu pensei, poxa, aqui na casa só tem homem e só tem Gabi de mulher. E eu acho que não tinha mais ninguém aqui. Eu na minha inocência. E por isso que eu perguntei pra ele se ele tinha alguma varoa, né? Porque ele tava ali com os amigos e tal. Enfim. Me divertindo na piscina. Se divertindo, ok. Tem um babado pra contar pra vocês, mas vamos por parte. Continuando. E chegou de noite, e aí eu falei, eita, eu tenho que ir pra casa. Porque meu tio tava lá na casa e tal, e eu tinha que voltar pra casa dos meus avós. E aí eita, eu tenho que voltar. Eu na expectativa que Romário iria me levar, né? Tava nem aí pra mim, minha filha. Chamou o Felipe, o amigo dele, que ele tava indo embora. Com a prima de Romário, que hoje eles são casados. Eles estavam namorando na época. E aí, eles estavam indo pra casa, pra Recife. E aí Romário falou assim, olha, leva ela, pô, é aqui perto. Eu falei, que safado, né? Tipo, ele não tá nem aí pra mim. Aí eu falei, não, amigo, vai-te embora que eu quero ficar mais um pouquinho perto dele. Sério, meu gente, eu não queria sair de perto dele. Eu fiquei muito apaixonada. É sério, amor. Eu te amo. E aí, beleza, passou. Nisso, meu tio falou, e aí? Você vai querer ficar aqui? Você vai pra casa? Aí eu falei, eu não sei. Vocês vão pra onde? A gente vai comer pizza. Eu falei, beleza, eu vou com vocês. Aí a gente foi comer pizza. Daí quando a gente chegou lá na pizzaria, bem perto da casa dos meus avós, assim, bem perto mesmo. Rapaz, a pé. Tranquilo. E aí, a gente lá na pizza, tudinho, pediram a pizza, chegou a pizza. Aí meu tio, e aí? Decida, você vai pra casa, você vai voltar? Eu falei, vocês vão comer a pizza onde? Aí ele falou, lá na casa. Eu falei, como assim, pô? Eu tava até pensando em voltar pra casa, mas agora comida. Mas agora com a comida, né? Fica meio difícil hoje eu voltar pra casa, né? Eu vou voltar com vocês. Beleza. Voltamos pra casa dos amigos do meu tio. Quando a gente chegou lá, a gente comeu a pizza, tudinho. Daí eu fui pra rede pra responder o comentário da Palavra de Deus. Toda sexta-feira eu postava a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vamos falar da palavra de papai. E aí as pessoas colocavam lá um versículo, uma passagem da Bíblia, enfim. Daí eu comentava em vídeo e tá. Aí eu fui pra rede pra comentar a caixinha. E eu lembro que quando eu terminei de comentar a caixinha, eu falei assim, ai, minha gente, eu tô me sentindo tão fraca espiritualmente.
E eu jurava que alguém ia falar alguma mensagem e tal. E ninguém falou nada. Beleza, passou. Daí, quando terminei de responder, eu falei, vou dormir. Vou dormir. E aí eu dei boa noite pra todo mundo. Boa noite, gente, tá? Fui pra cama dormir. Quando eu fui pra cama dormir, aí tinha uma cama de solteiro, uma cama de casal e tinha uma cama no chão, eu acho, de solteiro. Aí eu fui pra cama de solteiro. Fui pra cama de solteiro, deitei. Fui dormir. Aí chega arrumário. Aí ele falou, eita, só eu contei a minha história, né? A gente marca um hambúrguer, alguma coisa assim, pra tu contar a tua história. Aí eu falei, aham, com certeza. Mas, tipo, claro que não, né? Eu sempre falava isso pra todo mundo, sabe? Que dizia, vamos marcar alguma coisa. Hã? Eu estava vendo, não? Eu sempre falava isso pra todo mundo, mas no meu coração eu não ia. Enfim, fui deitar. Quando eu deitei, quando ele deitou também, aí ele começou a assistir um filme. Alguma coisa. E aí eu, ups, tá assistindo o quê? Aí ele, tô assistindo alguma coisa lá. Eu falei, bora assistir um filme? Aí ele, bora. Aí eu indiquei o filme Homem Absorvente. Por que eu indiquei? Porque um dia antes, no dia 26, eu tinha passado a tarde conversando com meus tios. Meu tio e a esposa dele. E essa esposa, infelizmente, ela faleceu na pandemia. Ela tinha 32 anos. E, infelizmente, nós perdemos ela. Mas eu creio que vamos nos encontrar lá na Mansão Celestial. E foi ela que indicou esse filme. Ela falou assim, porque eu falei pra ela que meu sonho era empreender, que meu sonho era ter minha empresa e tal. E eu tenho uma empresa que nasceu em 2016, mas vamos deixar esse assunto para outro dia. E aí ela falou, assiste o Homem Absorvente. Eu falei, com certeza, eu vou anotar aqui, que eu tudo anoto, né? Vou anotar aqui pra assistir. E aí quando a gente tava lá, eu falei, vamos assistir o Homem Absorvente. Ele, Homem Absorvente. aí ele, tá, né? Não combina, não. Aí, Vamos ver, né, o que vai dar. Tá, até então, o que é que a gente fez? A gente colocou o celular aqui, assim, né, na cama, e a gente ficou assim, assistindo. Beleza. Assistimos o filme inteiro e tal, de boa. A gente parou pra tomar sorvete e tal. Nada pra nada. Eu fiz assim, encostei a cabeça aqui. O que foi que tu pensou, amor? essa menina é muito dada. Ela é muito. Assim, quando eu falei essa menina é muito dada, porque quando ela botou a cabeça aqui, mais uma vez, eu não tinha intenção em nada. Pra você ter ideia, o que eu tava pensando no momento. Você imagina que eu tentei alguma coisa e essa menina aí, com a credibilidade dela, né, vamos dizer assim, por ela ser cristã, eu nunca tinha ouvido falar nada dela. Aí, se eu tentasse fazer alguma coisa e ela dissesse, oxe, ele tá confundindo, não sei o que, tentou me beijar, tentou fazer alguma coisa, ia contar pro tio dele, que assim, não era pro tio dela. E aí, assim, ia ter uma confusão que eu fiz, não, na hora eu comecei a ligar os pontos assim, eu fiz, não, vale a pena não vou me arriscar desse jeito não. Poxa, Maria do Carmo. Porque ela assim, uma vez eu falei isso, ela é tão dada, o que seria dada, né? Ela é tão, assim, extrovertida, ela fala com todo mundo, ela abraça, ela faz isso e aquilo, então, assim, para uma pessoa do outro lado que tem malícia, pensar alguma coisa assim dela, é muito rápido. Pelo um pouco da ingenuidade dela. Hoje mais não, mas no tempo ela tinha era muito ingênua. Então, assim, nesse momento ela colocou a cabeça aqui, eu fiquei assim, oxe, o que essa menina quer? E aí, vai, continua. E aí, beleza, né, pessoal? A gente foi tomar sorvete. Quando a gente foi tomar sorvete, estava bonito, minha gente, deitado assim, tipo, deita aqui assim em mim. E aí, o que é que você vai falar agora? Poxa, eu tava deitado assim. E quem é o dado aqui? Tava deitado assim, ó, com o celular, porque já tava cansado de ficar de frente, tava assim agora, deitado. Aí ela foi, não deitou aqui não. Não foi não. Amor. Eu não lembro não. Você ficou a fim de me beijar assim. Não. Ah.
Após eu tava desde o início. Mas hoje eu sou apaixonado por você. Não, mas do tempo não. Oxente, a gente tá aqui no começo da história. Você quer a realidade ou não? Tá. Não, a realidade não era. Então tá, né? Pra você ter ideia, eu vou falar algo bem assim, né? Se eu fosse no lugar dela, com tudo que aconteceu, eu imaginaria que o outro rapaz não gostava de mulher. Por quê? Porque imagina que ela toca, tá eu e ela. Não, eu pensei, ele deve não ter gostado de mim. Tá vendo? Então, assim, por quê? Porque desde o início, quando chegou, eu, assim, coloquei uma âncora, né? Dizendo, olha, não quero não essa pessoa não. Então, ela é da igreja, ela Colocou é a isso. barreira. Foi de fato. Então, eu não queria. E, mais uma vez, não é nada contra beleza, caráter, sei lá, o que for que acontecer, pensar aí. Não era sobre isso, era porque ela era da igreja, eu não queria. Tá entendendo? Assim, bem simples mesmo. Então, quando ela vem se aproximando de mim, eu falo, o que essa menina quer? E na hora, meu cérebro, com todos os bloqueios anteriores, fala, é pra namorar. Quero não. Não, namorar, quero não. Não, mas é uma pessoa boa, quero não. Vai me fazer sofrer. Vai me bloquear, vai deixar de sair, vai deixar de se divertir, vai deixar de fazer isso. Então, assim, só vinha os contras. Namorar, pra mim, só eram os contras, nunca era o pós. Assim, ela sempre, de fato, então, quando ela encostou assim no meu braço, eu fiquei olhando assim pra ela e falei, eu não vou nem tentar nada aqui, porque eu não queria mesmo. E assim, veja como é forte a questão do posicionamento. Eu tinha um posicionamento cristão, e o fato de eu me posicionar como cristã e meu comportamento com a palavra de Deus, as pessoas elas olhavam pra mim diferente, né? Ou seja, ela não é aquela mulher que eu vou beijar, que eu vou ter alguma coisa e depois tchau. Não. Ela é uma pessoa de respeito em que eu vou ter algo e eu vou ter pra namorar, e enfim. Então, eu quero trazer aqui uma ressalva, né, pra você, que talvez esteja gostando de alguém ou quer ter um relacionamento. Se posicione. E se você é cristão, se posicione como Cristo, sabe? Como Jesus. Se espelhe nele. Que ele sim é o melhor modelo pra gente viver aqui nessa vida. Isso. Mas voltando, né? E aí, beleza, a gente começou lá, assistiu o filme e tal, beleza. Aí terminou o filme. Quando terminou o filme, aí ele falou assim, vamos assistir essa série aqui de Bill Gates? Eu falei, tá, bora. Aí a gente começou. Quando a gente começou, Detalhe, isso 2, 3 horas da manhã. já tava de madrugada. E aí, beleza, vamos lá. Aí eu deitei aqui nele. E aí? Fiquei passada. Mas eu fiz isso. Aí eu deitei aqui nele. Daí, aconteceu alguma coisa na série que tinha falado algo que ele falou, eu acho, não sei. Enfim, ou não. Eu não lembro, não. Eu só sei que eu olhei pra ele. Quando eu olhei pra ele olhou pra mim. Daí eu virei o rosto e a gente começou a assistir. Sendo que eu tava com muita vontade de beijar ele. E aí eu olhei pra ele de novo. Quando ele olhou pra mim. Aí deu match, né? A gente começou a se beijar, meu filho. E adeus. Então, assim, detalhe, foi na segunda vez. Por quê? Quando ele olhou assim pra mim, eu fiz assim, mais uma vez eu fiz aquela pergunta. Eu falei, cara, se ela tiver entendido errado, se eu entender errado, tentar beijá-la, e assim, de fato, era uma pessoa que tinha uma mentalidade boa, a ponto de, lá na frente, a gente chegar assim e dizer, se for pra gente deixar de ser amigo pra namorar, eu prefiro a gente ser amigo do que namorar. Calma, amor, tu tá pulando as coisas. Eu só tô dando uma ressalva, você tenha calma. É desse jeito, entendeu? Assim, tenha calma. O que eu quero dizer é que eu nunca quis confundir as coisas desde o início, primeiro que eu não queria, mas quando ele olhou assim pra mim, como eu tô dizendo, dava pra gente se beijar, e eu via a oportunidade. Mas eu fiquei assim parado, eu falei, não vou atrapalhar isso aqui, não vou fazer nada de errado. Por isso que eu tô dizendo, se eu fosse no lugar dela, eu acharia que ele não gostava de mulher. Tá entendendo assim? Porque eu tava tão bloqueado, fechei tanto, me bloqueei tanto, a ponto de ficar cara a cara assim, vamos dizer, literalmente cara a cara, e eu falei, não, acho que tá confundindo as coisas aqui. Foi. Mas aí da segunda vez que eu olhei pra ele,
Aí ele pegou assim no meu queixinho. Pra não fugir, né? Ele pegou assim no meu queixinho, a gente se beijou. Foi top da galáxia, né? Aí, uma ressalva. Ele veio pra cima de mim. Acho que a minha imagem mudou, amor. Como que foi isso? Rapaz, a gente tava de madrugada, né, rapaz? Ah. Tudo mudou, né? Aí, tipo assim, a imagem. Aí, uma coisa que ele falou depois que a gente casou, e eu fiquei muito, muito passado com isso, foi que ao beijar ele, a imagem que ele tinha, que ele tinha sobre mim, foi embora. Tipo, Dainara cristã, Dainara certinha, Dainara que é pra namorar e tal, certinho. Desconstruiu, minha gente. Conta um pouquinho aí, amor. Por quê? Imagina agora, toda essa construção que eu fiz agora. Não. Veja só, com palavras simples, não tinha necessidade de a gente se beijar, não tinha por que a gente se beijar, mesmo querendo. A pessoa fala, não, cara, não tô falando de duas pessoas do mundo. Eu tô falando de, querendo ou não, duas pessoas que conheci, por exemplo. Conhecia não, sabia da palavra. Porque saber e conhecer é diferente. Saber da palavra. Então, não era comum a pessoa estar se beijando antes do casamento, ter relação antes do casamento. Então, assim, Se beijar antes do namoro. no namoro, entendeu? Então, não é que eu seguia, eu sabia desses passos, mas quando aí eu construo essa pessoa, poxa, essa pessoa é top, essa pessoa é realmente responsável e tal e tal. Quando chega o ponto da gente se beijar, eu falo, pô, meu irmão, será que ela só fez isso comigo? Tá entendendo assim? Eu fiz, será que foi só comigo? Porque a menina é cristã, pô, e no primeiro dia, nem me conhece primeiro, mas que fosse um bandido. Tá entendendo assim? Não, aí você fala, não, mas falou alguma coisa. Mas se fosse, eu poderia ser um bandido esperto, hoje tenho muito aí. Tá entendendo? Então, assim, ela não sabia nada do que tinha acontecido na minha vida. E a gente se beijando naquele momento, falava assim, pô, eu disse a ela depois, assim, aquela pessoa que eu via tão assim, pra mim ficou, oxe, não, calma, não é isso tudo não. Vamos colocar o pé no chão, vamos devagarzinho. Então, assim, a gente tá falando aqui porque foi justamente o que eu falei pra ela. E assim, por que eu tô trazendo isso, né? É que às vezes a gente pensa, mas é só um beijo. Mas o que tem só beijar? Entenda que a pessoa, ela vai te enxergar de uma forma diferente. Então, por isso que é importante você entender os passo a passo, você entender que você, como cristão, é diferente. Entende? E aquela pessoa, ela precisa entender isso. E ela só vai entender de acordo com o seu posicionamento, de acordo com o seu comportamento, né? E por esse motivo que, ao beijar ele já veio pra cima de mim. Porque ele pensou, você me beijou? Você me conhecer? Com certeza, o próximo passo já é. Entende? Então, assim, se posicione. Não beije a pessoa sem antes conhecer, sem antes realmente saber da intenção daquela pessoa com a sua vida, com o seu coração. Porque o seu coração, ele é muito sensível e você não pode se permitir ser machucado. Entende? Romário, ele tinha esse bloqueio de ser machucado e por isso que ele, não, eu não quero beijar ela e tal. Em contrapartida, ele, poxa, um avião desse aqui do meu lado, querendo me beijar. Eu vou ficar aqui assim, só olhando? Claro que não, né? Eu vou beijar também. Um avião desse, né? Um avião desse. A autoestima, né? Poxa, querido. Mas era muito linda. E ainda, assim, hoje só tá 10 vezes melhor, entendeu? Te amo. Mas essa questão que ela falou é muito sério mesmo. Assim, a desconstrução que teve naquele momento que ela me beijou, pra muitos vão dizer, não, poxa, agora beijou, tá tudo certinho. Cara, na minha visão, se tinha, por exemplo, 10% pra namorar, foi pra 1, entendeu? Por quê? Porque eu disse, não, oxe, se ela fez isso comigo, ela fez isso com outra pessoa. E não é errado eu pensar dessa forma, não, entendeu? Porque aconteceu. Se aconteceu, ela dizia, não, até que eu soubesse e depois soube as histórias todinhas. Por exemplo, ela falou, olha, eu conheci um rapaz de manhã e de tarde eu
te conheci. Poxa, se a pessoa falar, não, e aí, como é que é? Uma pessoa de manhã, outra de tarde. Tá entendendo? Então, assim, isso aí foi só a gente se conhecendo. Então é muito importante a gente se posicionar, até porque eu tava posicionado que eu não queria namorar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, ela realmente, Deus, através da vida dela, vamos dizer assim, me trouxe totalmente igual. Mudou aí a percepção, né? Mudou a forma de enxergar a vida. E isso é massa. Você se permitir, você viver uma nova história, né? Em Deus. E aí foi isso. Essa é a primeira parte da nossa história. Como nos conhecemos e o nosso primeiro beijo. Dai, você indica? Você tá conhecendo alguém beijando? Claro que não! Pelo amor de Deus, a gente já deixou aqui muito claro através dele, né? No próximo vídeo nós vamos contar como que foi aí esse processo. Olha, agora, só para dizer, isso que a gente contou agora foi em média 8 horas de conhecido. A gente viveu um pouco disso aí em 8 horas. Então, assim, como é importante quando você tem a comunicação, quando você traz pontos em comuns sobre isso, a ponto de você, em uma hora, quer dizer, em 8 horas, vamos dizer assim, e olha com pessoas do lado, você querendo ou não, trocando a atenção, falando diferente. Aconteceu tudo isso em 8 horas. E o que que acontece? Quando você deixa, muitas vezes, de ver esse outro lado da pessoa, principalmente quando está conhecendo, você acaba que se frustra mais. Você vai lá na frente, você vai dizer, poxa, lá na frente eu não sabia que tu era desse jeito. Mas porque lá atrás, quando iniciou, quando tinha o contato, tinha a oportunidade, vocês não falaram nada, vocês não comentaram, vocês não deixaram claro o que queria. Por exemplo, quando a primeira palavra que ela perguntou para mim foi, tem carne aí? Comida. Já olha só, ela gosta de comida. Mas a segunda, ela falou assim, falando sobre relacionamento, ela falou, cadê a varoa? E quando eu digo não tem, ninguém me quer, e ela fala, por que será? Aí eu na mesma hora me posiciono dizendo, não, é porque eu não quero, por conta que eu estou focado nisso, 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 nisso. Então assim, clareza. Ela já ficou clara que eu não queria namorar. Então imagina agora, ela como cristã, ela quer namorar, ela não tem intenção de beijar se não tivesse intenção de namorar. Ela tinha intenção, mas ela sabia o meu posicionamento e eu sabia o dela. Então assim, clareza no posicionamento desde o início, se comunica claramente. Não, mas se ela não gostar, não importa, pô. E até você tá aberto a querer conhecer outra pessoa, até esse momento de abertura, de se permitir, tem um momento de solitude, um momento de solidão com você, sendo a melhor companhia. Por que, Dani? Porque é necessário que você se conheça, saiba quais são os seus princípios, saiba quais são os seus limites, a forma de você perceber o mundo. Porque eu preciso saber de tudo isso, dos seus defeitos, das suas qualidades, o que é inegociável para você, o que é importante para você, o que você gosta, o que você não gosta. Porque tudo isso, porque é tão importante esse autoconhecimento. Para que quando você for se relacionar com a pessoa ou estiver aberto para conhecer alguém, para se relacionar, você não fique com os olhos fechados ou cegos para aquilo que você está vendo, a clareza que o Romário trouxe. Então é importante, por exemplo, eu sabia que ele não era cristão, mas em contrapartida ele trouxe a Bíblia e de uma percepção muito top. Eu falei, oxe, esse menino é diferenciado, sabe? E por isso que ele tocou o meu coração, por isso que ele me chamou a atenção. Isso é muitos meninos que se interessavam por mim, mas por que eu não me interessava por ele? Porque eles não tinham os pontos que eu gostava. A gente não se comunicava na mesma linguagem. E quando eu e o Romário a gente começou a conversar, a gente se comunicava na mesma linguagem. Ele percebia o mundo da forma que eu percebo. Então, é sobre isso, sabe? Não é sobre o que a pessoa tem por fora, mas é quem a pessoa é por dentro. E ele me mostrou quem ele era por dentro, através da nossa comunicação, através dos resultados, das experiências que ele viveu. Isso tudo vai fazer total diferença na forma como vocês vão se conectar, entende? Porque houve a conexão, cara, é de ladeira abaixo. É só um avanço, sabe? Vocês vão se conhecendo mais, e aí vai criando mais conexões, e vocês vão começar agora a imaginar como que seria um futuro juntos. E é isso.
Mas enfim, né? Vamos embora pro segundo round, porque no segundo round, o que é que vai ter lá, Dai? A gente vai falar como que foi esse processo até a gente namorar. Foi um longo processo, né? Pra vocês terem noção, a gente se conheceu no dia 27 de dezembro de 2020. Apenas fomos namorar no dia 1 de